Olá, eu tenho para você um testemunho, uma experiência ao longo da nossa vida, nossa carreira. Muitas experiências marcam a nossa vida e essas experiências nos ajudam a ir construindo o nosso caminho, construindo o nosso relacionamento. E uma das coisas que esta experiência me trouxe foi a perspectiva de que Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus manda as pessoas. Lá no Salmo 91, no verso 11, nos fala sobre cuidado de Deus. É um salmo bastante conhecido. Muitas pessoas têm esse salmo, têm quadros em sua casa. Então é um salmo muito conhecido, mas no Salmo 91, no verso 11, diz que porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem em todo o teu caminho. Então, o texto fala aqui de anjos presentes ali, mas Deus manda pessoas muitas vezes. E essas pessoas, elas funcionam como verdadeiros anjos na nossa vida. São pessoas que nos abençoam em circunstâncias extremas ou difíceis que você está passando, e a providência de Deus nos alcança de várias maneiras, e uma das maneiras é mandar pessoas. E eu reputo isso a uma experiência vivida há muitos anos atrás, começando a minha carreira ministerial. Eu tinha concluído o curso de evangelista, até então era evangelista, e eu trabalhava numa cidadezinha próxima, muito pequena aqui da região. Era um lugarejo, era um lugar tão pequeno, desprovido de muitas coisas, desprovido de farmácias, enfim, um lugar muito pequeno. E eu ficava muito parte do meu tempo ali, mas minha esposa ficava numa cidade, na capital, né? Capital, porque ela estava gestante, trabalhava ainda, e eu dava assistência a essa pequena cidadezinha, povoado, e no final de semana é que ela conseguia então desvencilhar do trabalho e estar comigo ali. E uma dessas idas para lá, o campo era um campo pequeno e dificuldade de locomoção, o campo tinha uma moto. Era com esta moto que nós fazíamos ali, percorria toda aquela região rural, as fazendas, fazendo visitas, fazendo cultos ali, fazendo mensagens, a região rural. Atravessávamos o rio com a balsa para fazer o trabalho do outro lado do rio. Era muito importante esta ferramenta, era muito importante este meio de locomoção, que era uma moto bem velhinha, e volta e meia ela tentava deixar a gente na mão. E essa ocasião eu estava indo em direção a um trabalho, fazendo um trabalho, uma estradinha vicinal, uma estradinha de chão, não era asfaltado, apenas mato ao redor, tanto da esquerda como direita. Não tinha ninguém, não passa um carro, não passa pessoas, ninguém. Eu vinha sozinho, apenas com a minha moto, ou a moto do campo, com a minha Bíblia, e a disposição de ir até esse lugar onde pessoas me aguardavam para conduzir um culto ali, numa população rural, numa corrutela onde nós iríamos ali nos reunir a fim de promover esse culto. E eu vinha sozinho quando de repente a corrente da moto quebrou. E houve um tranco na moto, e ela foi derrapando cerca de 2-3 metros, derrapando na estrada de chão, e eu consegui controlar de tal maneira que não houve queda, mas não tinha como avançar, não tinha como retornar, e eu estava ali no meio do nada, sozinho, vendo o tempo passar. Estava chegando próximo a hora dos trabalhos ali, do culto que eu ia fazer, e os meus pensamentos fluíam, o que eu faria, o que eu iria fazer naquele contexto, naquela situação, naquela realidade ali, sem ferramentas e com a moto danificada, com a corrente quebrada. A corrente da moto havia quebrado. Comecei a empurrei alguns quilômetros, e tomado pelo cansaço, dirigi com a moto, empurrei a moto debaixo de uma árvore à margem, e ali fiquei durante meia hora, 40 minutos mais ou menos, pensando, e me dediquei a orar. Comecei a orar, e na minha oração clamava a Deus: Senhor,
eu não sei o que fazer. Aqui não passa ninguém, logo cai a tarde, chega a noite, não chegarei do meu destino, não posso voltar, não posso seguir adiante, não sei o que fazer, não tenho ferramentas, não tenho providências aqui a tomar. E na minha oração, buscando a Deus, eu disse: Senhor, manda um anjo. Essa foi a minha expressão. Eu não quero aqui entrar em aspectos teológicos sobre isso, quem sabe em outro dia, mas agora eu quero contar a minha experiência aos queridos. E eu, na minha oração, clamando realmente, buscando ali sozinho, poderia falar na altura que quisesse, ninguém ia ouvir, só mato à minha volta, uma estrada vicinal muito pequena, e eu clamando ao Senhor: Senhor, manda um anjo. E eu ouvi um som de uma moto que vinha. E aquela moto passou por mim, parou do meu lado e começamos a conversar. O que foi aí e tal, e conversando com ele, o rapaz quebrou a corrente. Você tem ferramenta? Falando: eu não tenho ferramenta, não tenho instrução. A única coisa que sei é compartilhar a palavra, mais nada. E nós começamos a conversar ali, e ele também não tinha ferramentas. Enfim, queridos, ele, com a sua habilidade, sem nenhuma ferramenta, peguei uma pedra, colocou a corrente numa pedra e conseguiu tirar um gomo da corrente com a mão, fazendo o trabalho ali com a mão, com as ferramentas que a gente via no chão, na pedra, um pedaço de pau, e começamos ali. E aquele rapaz ficou cerca de uma hora e pouco comigo ali, trabalhando muito, machucando a sua mão, ferindo a sua mão. Eu não sabia quem era, não sei aonde ele ia, de onde ele estava vindo, não conhecia aquela pessoa, mas ela estava ali comigo, e de uma maneira extraordinária, que eu digo porque não tinha ferramentas, não tinha peças sobressalentes, não tinha recursos extras que poderia ali valer-me naquela situação, mas de alguma maneira nós conseguimos, porque eu não domino essas partes aí, e ele então conseguiu organizar aquela corrente, restabelecer aquela corrente com pedras, conforme tenho dito a vocês. Colocamos a corrente ali, enfim, nos despedimos. Ele seguiu o seu caminho e eu segui o meu. Fui em direção ao meu compromisso ali, fiz aquele culto, Deus abençoou, retornei para o meu lar. Não sei quem é essa pessoa, não sei o seu nome, não sei onde mora, não conheço a sua vida, não sei a sua história, não sei das coisas que o aflige, não sei dos seus sonhos, não sei dos seus projetos, mas o que eu sei foi que Deus enviou para mim aquele anjo. Deus enviou para mim aquela pessoa que funcionou como um anjo, como resposta da minha oração. No meio do meu clamor, eu disse: Senhor, manda um anjo para me auxiliar naquele momento. E o Senhor mandou. E buscando a experiência da minha vida, em vários momentos, eu tenho visto Deus enviando anjos, que são irmãos queridos, que me auxiliam em meio a circunstâncias tão complexas, são amigos, são colegas de ministério, são presbíteros, são diáconos, pessoas em meio a circunstâncias tão avessas, tão difíceis, em todas as áreas, situações complicadas da vida, em que você não sabe o que fazer, não sabe a direção ou como fazer. Deus manda pessoas para nos socorrer. E eu acredito, de uma certa maneira, como essa referência aqui do Salmo 91, versículo 11, onde o Senhor diz aqui na sua palavra que o Senhor manda anjos. Sabe, eu quero entender anjo aqui nesse momento para vocês, repito, sem entrar em questões teológicas, como pessoas utilizadas por Deus para ser bênção na sua vida e na minha. Eu quero, nesse momento de testemunho, orar com você. Talvez você esteja passando por aflições, talvez você esteja passando por dificuldades, por situações mais gerais da vida que às vezes trazem abatimento, trazem preocupação, nos faz ficar reflexivos realmente, sem saídas muitas vezes. Minha oração é a mesma. Quero fazer lá na margem daquela estradinha vicinal, matos à volta, sozinho. Eu quero neste momento fazer a mesma oração. Senhor, manda anjos, manda pessoas para auxiliar aqueles que estão em meio a aflições, em meio a dificuldades. Manda pessoas, manda recursos vindos por parte de pessoas para promover o auxílio em meio a circunstância onde você olha e a partir de si mesmo você nada pode fazer. Mas Deus pode usar pessoas para nos auxiliar. Eu quero orar com você e convidar você
a orar comigo, a pedir as providências vindas de Deus, usando pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar. Oremos? Pai Santo, Deus maravilhoso, nesta hora, Pai, eu suplico ao Senhor que o Senhor possa, ó Deus, mandar anjos, mandar pessoas, possam estender a mão, possa trazer uma orientação, uma direção, e possa abraçar, e possa ser a companhia, se é a questão, mas pessoas que objetivamente possa trazer também uma receita, possa trazer um auxílio emergencial, não sei, aquilo que de fato é a carência nesse momento. O Senhor sabe todas as coisas e muitas pessoas estão acompanhando esse testemunho. Ó Deus, que o Senhor possa providenciar recursos através de verdadeiros anjos. São pessoas, nesse contexto que eu estou trazendo aqui, que eu estou dando aqui, pessoas que serão instrumentos vindo das tuas mãos para trazer bênção na vida de outros. Eu peço em 2 sentidos aqui, Senhor. Que o Senhor mande anjos e que o Senhor levante anjos das pessoas que estão ouvindo. E nós nos despertemos também como esses anjos que vão abençoar outros. É nesses 2 sentidos que eu oro, eu busco. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida do teu povo, enviando pessoas. É a nossa oração. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.